do OBS Studio. Eles gravam mesmo. Compartilhando tela. Ok, estamos juntos. É isto aí. Vamos lá no nosso livro, no livro nosso mesmo, porque esse exercício foi justamente para a gente abrir o danado do livro e fatalmente, né, achar a solução do nosso probleminha. E por que eu estou fazendo isso? Primeiro, para a gente ficar sempre atento, né? Que como é que fala? A apresentação de slide, ele é mais um guia para mim do que para vocês, tá? Porque é só para eu lembrar que eu tenho que falar, os assuntos que normalmente eu tenho que tratar em sala de aula, certo? Lembrar odds, essas coisas assim. Para estudar é sempre melhor que vocês peguem o livro que vai vir informação mais completa, né? Não só um livro, mas vários deles, tá? E no finalzinho da última aula, o que a gente falou? Basicamente que foi dado o exercício, né, o 5.36, se eu não me engano a numeração dele, isso, 5.36, onde ele falava para a gente o seguinte, ó, à medida que as estações espaciais, deixa eu aumentar o zoom aqui para a gente poder ver, tira isso para lá, pronto. À medida que as estações espaciais permanentes aumentam de tamanho, existe um consequente aumento na quantidade de potência elétrica que elas dissipam. Para manter a temperatura nos equipamentos internos dentro dos limites estabelecidos, torna-se necessário transferir o calor dissipado para o espaço. Um novo sistema proposto para a dissipação de calor é conhecido como radiador de gotículas líquidas, a Liquid Droplet Radiator, né, o LDR. E aí o que acontece? O calor é inicialmente transferido para um óleo espacial, um óleo normal, tá? Não é espacial não. Só usar no espaço. Para alto vácuo, certo? Qual que é a ideia dele? Na hora que você soltar ele no espaço, ele não vai, vamos dizer assim, virar milhões de pequenas partículas e sair. Vai sair como uma gota, ou seja, então ele tem força de coesão muito elevada, tá? Então, o que é então injetado no espaço exterior na forma de uma corrente de pequenas gotículas. A corrente percorre uma distância L qualquer, aquela que está mostrando para a gente, ao longo da qual se resfria pela irradiação de energia para o espaço exterior, que se encontra em temperatura absoluta de igual a zero. As gotículas são então coletadas e retornadas para a estação espacial. Então é basicamente isso. Você pega óleo, joga ele no espaço em direção ao como é que fala? Onde vai ser feita a coleta das partículas, então elas vão saindo com a temperatura mais alta, transferem calor por radiação para o espaço e o retorno lá para a estação, certo? E pede para a gente fazer o seguinte, considerar que nas condições, né, considere as condições nas quais as gotas com emissividade igual a 0,95 e diâmetro de 0,5 milímetros são injetadas no espaço a uma temperatura TI de 500 Kelvin e uma velocidade de 0,1 metros por segundo. As propriedades do óleo são ρ igual a 885 kg por metro cúbico, calor específico é de 1900 Joule por quilograma Kelvin, condutividade térmica de 0,145 watts por metro Kelvin, supondo que cada gota irradia calor para o espaço, tá, a temperatura, né, de 0 Kelvin, determine a distância L necessária para que essas gotas atinjam o coletor a uma temperatura final de 300 Kelvin. Qual é a quantidade de energia térmica dissipada em cada gota? Então é basicamente isso que ele quer dizer, certo? Na hora que essas gotinhas estiverem transitando, né, ao longo desse comprimento, elas vão perdendo energia, elas vão saindo de uma temperatura de 500 Kelvin e vão ir para 300 Kelvin. A gente tem que achar, né, qual o tempo necessário que elas precisam que elas precisam ficar deslocando espaço para a gente achar esse L aqui, uma vez que foi dada a velocidade para a gente. Tá? Muito bem. Antes de a gente ir para a solução, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A gente chama de análise geral via capacitância global. O que acontece? Quando a gente estava estudando na apresentação de slide, a nossa análise ficou muito restrita. A gente estava basicamente com um corpo que não tinha geração de energia, certo? Não, a única transferência de calor que tinha era por convecção, certo? E o livro veio tratar para a gente justamente do que a gente vai fazer, né? Ou o que a gente deveria fazer caso a gente tenha outros tipos de processos, como por exemplo, transferência de calor por radiação para uma vizinhança, certo? A gente pode ter também um fluxo térmico de condução por um pedaço dele,
Então, pode ser que tenha algum tipo de energia que entra, alguma outra energia que vai estar saindo. Então, nesse caso que ele falando, embora a condução transiente um sólido somente iniciado para transferência de calor por convecção em um fluido adjacente, outros processos podem induzir condições térmicas transientes no interior do sólido. Por exemplo, ele pode estar separado de uma grande vizinhança por um gás ou por vácuo, as temperaturas de um sólido vizinhança forem diferentes, é o caso ele trocar calor aqui por condução. A troca de calor por radiação poderia ser causar uma variação na energia interna térmica do sólido, assim na sua temperatura, mudanças na temperatura do sólido também podem ser induzidas pela ligação de fluxo térmico sobre a superfície. Então, basicamente o que ele vem falando é que existem muitas possibilidades, né, para que esse corpo aqui ele acabe trocando calor também. Então, se não for só o efeito da convecção, a gente vai ter que refazer de novo o nosso balanço de energia, e é justamente o que ele quer que a gente faça. Então ele vem falando para a gente o seguinte, ó. A figura 5.5 mostra a situação geral na qual as condições térmicas no interior do sólido podem ser influenciadas simultaneamente pela convecção, pela radiação, pela aplicação de um fluxo em sua superfície e pela geração interna de energia. Então, até isso pode parecer. Considere-se no instante inicial, né, T igual a zero, a temperatura do sólido está em TI, que é uma temperatura homogênea para o corpo como um todo, e é diferente da temperatura do fluido, da temperatura da vizinhança, e tanto o aquecimento superficial quanto o volumétrico, né, vão ser adicionados para a nossa análise. Então, o balanço de energia vai ter que incluir esses termos todos, certo? Então, ele fala, ó, fluxo térmico posto, né, que seria esse fluxo está vindo aqui na face esquerda do corpo. Deixa eu subir só um detalhezinho aqui. Beleza. Seria esse fluxo estaria vindo aqui. E esse transferência de calor por convecção e radiação ocorre nas regiões da superfície exclusiva, ou seja, a superfície aqui de fora. Não está dizendo que vai ter muito de entrada e muito de saída. As transferências de calor por convecção e por radiação são presumidas saindo da superfície. Além disso, embora as transferências de calor por convecção e radiações tenham sido especificadas na mesma superfície, a superfície pode ser, na realidade, diferentes. Ou seja, você pode ter uma superfície para troca de calor por convecção e outra para troca de calor por radiação. Depende, né? Por exemplo, se tiver vácuo aqui, a transferência de calor por convecção é zero. E a de radiação continua existindo. Tá? Então, ele vai fazer basicamente aplicar, né, fazer a conservação de energia. Então, ele começa lá, a taxa de energia que entra, que seria o fluxo de calor por condução que teria nessa superfície aqui, vezes a área, certo? Mais a taxa de energia que vai estar sendo gerada. Saindo, a gente vai ter as taxas de transferência de calor, tanto por convecção quanto de radiação, que está logo aqui, certo? Vezes a área para elas. E além disso, a gente vai ter a variação de energia no corpo. Então, densidade, né? Volume do corpo, calor específico e a variação da temperatura em relação ao tempo, certo? Se ele pega as expressões aqui em função dos coeficientes de radiação e de convecção, ele vai simplesmente escrever dessa forma aqui, ó, ou abrindo os fluxos, né, de convecção e radiação. Vai ter o coeficiente convectivo e diferente temperatura na superfície do corpo, menos o T infinito, que é a temperatura do ar que está na vizinhança, mais o termo aqui da emissividade, constante Stefan Boltzmann, temperatura da superfície, a quarta, né? Menos T da superfície elevado à quarta. Aliás, T da vizinhança, né? Ele está trocando calor com o que ele chama de vizinhança distante, certo? É a mesma ideia. A gente vai calcular a taxa de transferência de calor por radiação, né? De um corpo, né? Com um ambiente externo, a gente não usa normalmente a temperatura do fluido que está ao redor dele. A gente usa a temperatura, na verdade, do céu, que, é uma outra, que tem uma outra modelagem. Tá? Normalmente ela é mais fria que a temperatura ambiente, em torno de uns 5 graus. Tá? Não faz parte muito do nosso escopo falar dessa temperatura do céu, só quando a gente adentra muito mais a radiação do que a gente vai adentrar dentro da disciplina. Tá? Mas qual que é a ideia? Desse formato aqui, a gente tem justamente aquele problema. Enquanto esse termo aqui, ó, dessa temperatura aqui, ela está relacionada à temperatura de todo o corpo, essas temperaturas aqui estão relacionadas à temperatura da superfície. Então, para começar o problema, o que ele vai fazer primeiro, né, vai ser simplesmente, ou para a gente começar a modelar, vai ser simplesmente adotar, né, o método da capacitância global. Aí ele iguala essas temperaturas aqui, né, a própria temperatura do corpo ou iguala a temperatura do corpo de superfície, tanto faz, a mesma coisa, certo? Então, esse seria um detalhe.
E aí o que a gente tem que fazer seria resolver essa expressão. E aí, como normalmente demanda uma solução numérica, ele vai indo por partes. Primeira coisa que ele vai fazer, tratar nessa seção 5.31, é justamente tratar como se a gente tivesse só o efeito da radiação. Então, indo resolvendo por partes, tá? Se não tivesse o efeito da transferência de calor por condução na superfície, pela superfície esquerda do corpo, nem a convecção, isso é só a radiação trocando calor para inverter. Então, o que ele vai fazer? Se for só a radiação, o balanço de energia ficaria nesse formato aqui. Ó. A taxa de variação da energia no corpo, né, vai ser igual a energia que vai estar saindo por radiação. Então, por isso, sinalzinho de menos aqui. Certo? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o termo da temperatura que está aqui a quarta, vai passar ela em menos a temperatura da vizinhança a quarta, vai passar esse termo para cá dividindo. O ρ, o volume, o CP, ele vem passando para cá e o dt também. E ele vem começar a fazer o integral, certo? Nesse lado aqui vai integrar basicamente só o termo do tempo, e desse outro lado aqui, como ele tem a temperatura aqui na vizinhança, chama? Ele tem essa temperatura aqui na vizinhança que está no denominador dele, o que ele vai fazer para a gente vai ser, vou tratar isso aqui como logaritmo, a minha solução com logaritmo, e esse termo aqui que está como expoente da temperatura, ele vai ficar multiplicando o logaritmo. Então, eu vou precisar, né, de um 4 aqui para multiplicar o dt, e para isso eu vou ter que fazer um 1 sobre 4, né, dividindo aqui do lado de fora. Por isso que né, por isso quando ele passar esse 4 que é constante para o outro lado, ela vai ficar aqui no denominador, certo? E aí o que vai acontecer? Porque é menos 4, né? Quando ele passa ele para cá, a gente vai ficar com a expressão da temperatura, aliás, não passa, né? O 4 fica aqui dividindo, o que a gente vai passar vai ser toda essa constante para o lado de cá, e a temperatura, para a gente integrar, vai virar um T, e variaria de 0 até T, então o 0 ele cancela, fica só o T do tempo aqui, e os outros termos daqui, na hora que ele integra, vai chegar nessa expressão aqui para a gente, onde a gente vai ter o 4, que veio aqui dividindo, vai ter a temperatura da vizinhança elevada a terceira aqui, também, multiplicando, certo? E ele ficaria com essa expressãozinha aqui, ó, do logaritmo desses termos da temperatura da vizinhança e da temperatura do corpo, né? Para a gente poder substituir o valor das temperaturas e poder chegar, certo? Detalhe, como ele tem esse T da vizinhança aparecendo em um monte de termos, no caso nosso, no nosso problema, onde a gente tem, né, que ele vai trocar calor com espaço, essa temperatura da vizinhança aqui ele está considerando como 0 Kelvin, certo? O zero dessas tangentes aqui, ó, vão fazer com que o valor dessa tangente, ou o valor aqui dentro dessa tangente, vai para um valor muito alto, que para a tangente vai praticamente eliminar esses termos aqui, certo? Vai dar uma tangente de zero, a gente fica preocupado com eles. Aqui dentro desses termos, vai praticamente simplificar um com o outro. Então, na hora que a gente vai tomando para um t de vizinhança igual a zero, a expressão por tempo fica basicamente em função do ρ, do volume, do CP, do 3, que é o 3 que foi simplificado em algum lugar aqui na dedução. Tá? Antes era 4, virou 3. Essa temperatura de vizinhança 3 aqui também foi simplificada e por aí vai. Então fica 3 emissividade do ar. Tá. É porque se ele vai virar T de vizinhança igual a zero, ele simplifica aqui, ó, logo no início, tá? Não vai ter que integrar ele, fica com temperatura quarta aqui na hora de fazer integral, ou menos a temperatura quarta. Então, na hora que ele vai fazer essa dedução, a gente ficar com mais, né, positivo, né, temperatura elevada a terceira, a temperatura elevada a termos de terceira aqui, na hora que for integrar isso no denominador. Então, por isso fica esse 3 aparecendo aqui. É só porque ficou mais simples integral. E aí, na hora que ele resolve, né, como ele está indo de um tempo I até um tempo T, vai ficar com 1 sobre o tempo, a temperatura terceira, né, menos 1 sobre a temperatura terceira aqui, a temperatura inicial a terceira. Essa seria a expressão para a gente, ela que a gente vai usar para resolver o nosso problema. A gente está com as mesmas condições. Então, o probleminha de pesquisa para vocês é um problema bem simples, né? Ler meia página do livro e a gente chegava nela, a expressão que a gente precisava. O que ia acontecer? Uma vez para a gente teria essa expressão nesse formato, e aqui nesse problema eu estou adotando, né, o volume pela área da superfície da esfera, né, na hora que a gente faz a simplificação, a gente ficar com o raio da esfera por 3, certo? Densidade CP foram dados para a gente, constante de Stefan Boltzmann a gente tem, emissividade foi fornecida também,
o 3 é 3 mesmo, e as temperaturas final e inicial a gente tem. Então a gente substitui as expressões, né, 300 para final e 500 para inicial, a gente chega em uma temperatura que vai dar 25,18 segundos. Esse seria o tempo, né, para que a, como é que chama? Para que a gotícula, né, saísse desse anteparo e chegasse nesse. Com uma velocidade de 0,1 metro, então, com uma velocidade, a distância pelo tempo, a gente pegaria esse tempo, ou pegaria o tempo, né, multiplicaria pela velocidade e acharia lá 2,518, né, metros para essa distância toda aqui, certo? Só multiplicar por 0,1 esse valor aqui que a gente chega na distância, 0,1 metros por segundo, certo? Essa seria a solução dele, bem simplesinha. Eu resolvi fazer de outro jeito, tratar com uma solução aproximada, inclusive, e depois ainda calculei, né, qual seria para a gente o calor transferido, para valorizar um pouquinho o problema, certo? Olha essa solução na gambiarra, tá? O que acontece? Quando cada uma dessas esferinhas aqui está saindo desse coletor, elas vão estar a 500 Kelvin, não é? E na hora que eles chegarem aqui, vão estar 300. Entre esse tempo que ela está a 500, esse tempo que tá, e o tempo que elas vão chegar aqui a 300, elas estavam transferindo calor por radiação, e como a temperatura delas vai variando, a transferência de calor por radiação vai reduzindo, né, porque a temperatura está diminuindo, e claro, o coeficiente de transferência de calor por radiação também vai reduzindo, tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar aqui do início, onde ele está 500 Kelvin, vou pegar aqui do final, onde ele está 300. Quando a gente calcular o coeficiente de radiação para essas duas condições, olha o que a gente vai achar. Né, para 500 Kelvin, fazendo a continha, etc., e considerando a temperatura e vizinhança como zero, a gente vai achar lá 6,73 watts por metro quadrado Kelvin. E quando ele tiver a 300, a gente vai achar só 1,45 watts por metro quadrado Kelvin. Certo? Se eu tomar a média, que é a pior aproximação possível entre dois valores, certo? A gente chegaria num valor médio para esse coeficiente de radiação que seria de 4,09, né, watts por metro quadrado Kelvin, certo? Com esse 4,9 watts por metro quadrado Kelvin, se eu pego o comprimento característico, que vai ser como ele dá aqui o diâmetro de 0,0, aliás, 0,5 milímetros, cadê? Eu estou tratando ele como sendo, como é que fala? O próprio raio, tá? E aí o que a gente vai achar? Pega lá o raio com comprimento característico, pega com atividade. Então a gente faz a conta do biô, vai achar um biô pequenininho, por isso que a gente pode utilizar o coeficiente, como é que fala? O método de processo global, que ele está assumindo para a gente, tá? E um biô de 0,007, então pequenininho. Se eu pego e calculo o que a gente precisava para o restante, seria calcular o teta i chegaria com 300 para o teta, 500 para o teta i. Na hora de a gente calculasse a constante de tempo térmica, e aí eu teria volume sobre a área, daria o raio sobre o terceiro, então pegaria lá o raio dividido por 3, as outras constantes, acharia uma constante de tempo térmica de 34,26 segundos, e quando a gente fosse calcular o tempo a partir dessa expressão, né, com os Hs aproximados pela média, entre início e final, a gente achar um tempo de 17,5 segundos, ou seja, um tempo, né, menor que este, em 8 segundos, o que dá, vamos dizer assim, uma diferença, vou pegar aqui, de 25,18, outra 17,5, e divide isso aqui por 25,18. Então, um tempo que ele é 30% menor, tá, que o tempo original. Então, a gente está errando para uma quantidade relativamente elevada, certo? Aí fica ruim demais, pessoal. Está errando por muito nessa aproximação. Tem jeito da gente aproximar mais, certo? E uma das possibilidades é justamente a gente pensando, poxa, ao longo desse intervalo todo, como a temperatura dele vai variando, né, de valores que a gente conhece, né, de 300, de 500 Kelvin, né, até 300, e o coeficiente convectivo vai variando, né, ao longo desse tempo todo, se a gente pega, e eu fiz isso mesmo, tá? Isso aqui, está lá em
passa na nossa disciplina. Peguei e fui integrando para diferentes temperaturas, tá? Para obter uma curva, saber como que variaria, né, o nosso coeficiente transferente de calor em função da temperatura, por radiação, né, em função da temperatura. Tum, 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 tum. Tá algum lugar aqui, tá? Só um instantinho. Guardando para abrir. Não é a pasta 2, não é a pasta 2, estou tratando aquele exercício lá dos biozinhos, variando. Não é ela. Distribuição de temperatura na letra, não. Cadê? Ué? Então, J2 não. Vou abrir, embora saiba que não é. Fiquei estudando as funções de Bessel, tá? Saber mais ou menos o comportamento de cada uma delas. Deixa eu ver. Que não. Que de outra coisa a gente vai ver mais pra frente. Bom, não tá lá, vamos fazer. Né, seria a mesma coisa disso aqui, ó. Pegaria aqui a temperatura, que eu calcularia o coeficiente transferente de calor por radiação, certo? E aí sairia lá de 500, né, e vai variando, né, até aqui, menos 50, por exemplo. Não tô achando muito. Não precisa fazer muito não, porque o resultado já está pronto. Tá? E aí entraria, né, com emissividade, que é 0,95, constante Stefan Boltzmann 567, vezes 10 elevado a menos 8, vezes o termo da temperatura, né, elevado a terceira. Basicamente, que seria esse termo aqui, eleva a terceira, para a gente chegar lá no primeiro coeficiente de radiação e aqui nos outros, certo? Qual que é a ideia disso? A gente vem e out, seria gráfico, um gráficozinho assim, selecionar dados, adicionar, vamos dar X aqui pra gente, vamos colocar até aqui no 20, pelo menos, depois eu posso querer aumentar, aqui no 20 também. Okay. Então aqui pra gente seria coeficiente de radiação, função da temperatura. Isso para o nosso problema, tá? Vou matar esse aqui para ficar mais bonitinho, né? E eu não quero nesse formato, eu quero no mínimo o menor valor para ele. 300, 500, para ficar aqui em cima dele, certo? Eu vou pedir uma linha de tendência.
polinomial. Eu vou precisar de equação por gráfico de um R quadrado, certo? Para quê? Observar, né, qual vai ser o comportamento dele. Aqui, como é que fala? Uma expressão de parábola, né, já está com um R quadrado suficientemente bom. Talvez porque a gente esteja tratando, né, com poucos pontos. Se a gente aumentar, de repente, 20 aqui, por exemplo, também vai dar. Não, tem que ser múltiplo de 200. 12. Isso vai dar. Ficou bonito. Mais pontos aqui, pra gente ter 300. Mesma coisa aqui para H. Certo? Para pegar direitinho essa linha de tendência aqui, com mais pontos, etc. E aí o que acontece? Uma vez que eu tenho mais ou menos, né, um comportamento para ver como que esse H está variando, ou seja, tem uma expressão para o H em função da temperatura, eu vou vir aqui, ó, e fiz o seguinte. Bom, já que o H varia com a temperatura, o que eu posso fazer é o seguinte. Se eu fizer uma integral ao longo dessa curva aqui, eu vou ter a área pela... Como é que fala? Eu vou ter basicamente, né, a área debaixo da curva, né? E se eu dividir ela, como é que fala? Pelos extremos que a gente teria para fala? Se eu pegar os extremos que a gente teria entre os tempos, seria basicamente a gente pegar, poxa, se eu te mantivesse, né, se eu mantivesse a perda de calor, né, por exemplo, a 6,75 watts metro quadrado Kelvin, o tempo que seria necessário para que ocorresse, né, a transferência de calor seria de 49,35. Tá? Isso com base nos coeficientes diferentes que a gente tivesse. Né? Se fosse 6,73, a gente ia demorar 10,65 segundos, né, para trocar todo o calor que as esferas iam precisar. Se a gente mantivesse, né, só nessa faixa aqui de 1,45, a gente precisaria de 49,37 segundos para que isso terminasse. Então o H para a gente vai estar variando com temperatura, se ele fosse H diferente estaria variando no tempo, e o que eu vou querer para a gente é basicamente pegar uma integral, né, de um tempo do tempo de 10,63 até o tempo de 49,37 para esse H em relação ao tempo. E aí o que acontece? Eu estaria pegando, na verdade, um coeficiente de radiação médio para a gente poder trabalhar. Fazendo esse teorema do valor médio, que a gente achar 2,68 watt metro quadrado Kelvin, certo? Ele é menor, né, do que o valor médio, certo? A gente tinha tratado antes. E se eu calculo a partir dele, né, constante tempo térmico e calculo o tempo necessário, a gente vai achar um tempo dos mesmos 25,18. Tá? Erros de truncamento são aplicáveis aqui. E aí, constante tempo térmico para a gente ficaria em 49,29 segundos. Então, uma outra possibilidade de a gente poder trabalhar. Tá? Muito menos, vamos dizer assim, muito menos baseada nas deduções, né? Mais pela própria. Mas pelo próprio comportamento, né, do coeficiente de transferência de calor por radiação, né, e esse método matemático aqui, que é o teorema do valor médio, para a gente achar qual seria um coeficiente adequado, né, para a gente poder trabalhar. Então,
estava fazendo aqui em função da temperatura, certo? Para poder mostrar como que a gente chega nela, por exemplo, mas poderia também avaliar qual seria o tempo para poder chegar nessa mesma. Mas claro, né, para poder chegar no valor correto, eu teria, como é que fala? Para eu poder chegar no valor correto, eu precisaria primeiro supor ele, né, pela expressãozinha para ter o meio de comparação, e eu precisaria treinar, né, qual que seria o tempo, né, para cada um dos coeficientes de transferência de calor por radiação. Ou seja, depois a gente chegaria aqui nesse H aqui, eu veria qual que seria o tempo necessário, né, para que ele resfriasse até a temperatura de 300 Kelvin, saindo de 500, certo? Então, seria aplicando as expressõezinhas lá da capacitância térmica. E chegando esse tempo, eu criaria um outro gráfico, função do tempo, só para mostrar como que funciona. E pegando a expressão dele, integrando, a gente chega no mesmo valor. Tá? Essa é basicamente a ideia para a gente. Então, um meio alternativo de fazer, mas esse aqui é muito mais rápido, mais simples, certo? Vamos explorar mais um pouquinho. Alguma dúvida, gente? Nessa solução ou na minha? Uma pena que eu não achei a minha planilha que eu tinha feito estranho. A original. Tranquilo, né? Por enquanto estamos tranquilo. Ah, que mais? Vamos continuar aqui, ó. A outras soluções que ele vai dar para a gente é o seguinte, ó. Se a gente tiver, ao invés de um caso onde a radiação, né, tá super importante, que só tem ela, que é a seção 5.331, a gente poderia ter uma condição onde, daqueles problemas todos, a radiação é desprezível, certo? Se a radiação é desprezível, a solução que a gente teria para a equação diferencial, a gente chegou aqui na 5.15, seria, né, sem esse termo aqui da radiação, a gente pegaria, né, o fluxo de condução, a geração de energia que poderia existir, né, a convecção e a variação no tempo, radiação que a gente desprezar. Aí, para aquela equação diferencial, a gente tem uma solução, certo? Que pode ser obtida se a radiação for desprezada e todas as grandezas, exceto o tempo, forem independentes do tempo, definindo uma diferença de temperaturas que seria, né, a temperatura menos T infinito, para a qual a derivada de relação ao tempo da temperatura em excesso é a mesma temperatura em relação ao tempo, porque para sair de uma para outra é só mais subtrair constantes. Então a equação diferencial ela fica nesse formato aqui e ela fica diferencial de primeira ordem para ser resolvida. Isso porque ele está assumindo para a gente, também que o fluxo de calor por condução que a gente tem na parede, ele vai ser um fluxo constante. Foi o que ele falou para a gente logo aqui no início. Opa. Que tudo, exceto a temperatura, né, a gente vai manter como valor constante. Certo? Então, independentes do tempo. Na hora que a gente integrar e chegar a uma outra solução para esse θ aqui, que vai ter mais ou menos esse formato. A qual o A para a gente são as constantes todas, né? O H, área de superfície, ρ, volume, Cp. Ele tem um outro B, porque ele está assumindo que as áreas de superfície são diferentes, tá? E ele está acrescentando a ele também, dentro do termo do B, a taxa de geração volumétrica, dividido pelo ρ, volume Cp, certo? E ele chega nesse formato aqui, que dá para resolvê-la ainda, né? Num outro formato, que é uma abordagem similar. A gente, em vez de tratar como o θ desse jeito, a gente pode pegar o θ, né, passar as constantes dividindo aqui sobre o B, a gente chega numa outra constante, que seria o θ', que seria o próprio θ menos o B sobre A, certo? Para entrar aqui no lugar. E aí, de toda forma, a gente chega numa expressão desse formato aqui, ó, que ao resolver, a gente vai cair numa solução de logaritmo, né, que é só passar o θ', né, para aqui para baixo, o termo do tempo passa para o outro lado, menos o A, etc. A gente integra, esse termo aqui vira logaritmo, e aí vira, a gente tira exponencial dos dois lados, fica θ por θi asterisco, né, e aqui exponencial de A menos T. Então, na hora que ele abre as expressões, né, de θ, a expressão de temperatura vai ficar em função disso daqui, que abrindo mais um pouquinho,
chega uma expressão grandinha assim, mas que estaria explicando para a gente como que um corpo, né, trocaria calor por convecção com o ambiente, ao mesmo tempo que ele está recebendo energia de uma superfície em uma taxa constante, certo? E gerando energia internamente a ele. Tá? Então seria uma outra condição para a gente poder utilizar. Professor, e se eu não tiver o fluxo de calor constante? Vai basicamente simplificar mais os termos, né? Porque aí, no termo do B, está aparecendo aqui para a gente, certo? Nele o termo da... Como que fala? O termo do fluxo, ele está entrando como constante, vezes a área de entrada, certo? Então, se ele some, aí eu ficar com um B que vai depender só da geração de energia. Então, se o corpo estiver gerando energia e transferindo calor por convecção, a expressão ficaria nesse formato do mesmo jeito, só que o B seria mais simples de calcular. Tá? A ideia basicamente é essa. Então, tem mais opções, né? Não são só aquelas coisas que estão lá na apresentação de slide. Então, é importante manter os livros, né? A apresentação de slide é um resumo. Tá um bom resumo? Tá um ótimo resumo, certo? Mas ao mesmo tempo é resumo, não tem tudo. Nem esse livro tem. Tá? Isso que normalmente a gente estuda por mais de um livro. Então vem aqui, ó. E alguns, se a gente tiver, por exemplo, um coeficiente de transferência de calor por convecção com um coeficiente convectivo variável, o que acontece? E aí, se esse coeficiente, por exemplo, for um de convecção natural, que depende da temperatura da superfície, por exemplo, o que vai acontecer é que o H para a gente ele vai ficar variando em torno de uma expressão desse tipo aqui, que vai ter uma certa constante, que vai estar multiplicando, é diferente de temperatura da superfície menos a temperatura do meio elevado a um n qualquer, certo? E aí, quando a gente trabalha esse vai representar, né, o fluxo de calor por convecção, ele ficaria em função de menos o H, que seria isso para a gente, a área, então, essa é a taxa, né? T menos a temperatura da superfície menos a temperatura do meio. Então, esse fluxo aqui de convecção, ele basicamente seria igual, né, a como que a energia variaria, né, em função do tempo dentro do corpo. E aí, resolvendo, depois de alguma matemática, ele chega numa expressão desse tipo aqui que a gente pode utilizar também. Então, tem muito mais possibilidades de estudos para esses problemas do que a gente normalmente começa a trabalhar, certo? E qual que é a ideia? A gente pega um outro problema, a gente poder mexer com ele, seria o caso aqui, ó. Placa plana, tá? O coeficiente convectivo para a gente é variável. Ele é o problema 5.14. A gente tem uma folha de cobre, certo? Aí a condutividade para ele é de 401 watt por metro Kelvin. A espessura para ela, ele está falando é de 2 milímetros. Já está dizendo que a espessura é 2L. Normalmente, para a gente associar aqui, provavelmente deve ter convecção dos dois lados, então a gente vai ter que tratar o comprimento característico como metade da espessura, certo? Então o exercício já vem dando dica para a gente. Ele fala, então, a temperatura inicial de 118 graus Celsius e ela é submetida, ele é subitamente imersa, né, em água líquida, resultando em ebulição em suas duas superfícies. Então, na hora que ele pega a folha e joga dentro da água, como a água está quente, vai ter um processo ali de transferência de calor que vai ser por convecção e essa convecção vai ser bifásica, certo? Para ebulição, a lei de resfriamento de Newton é representada por esse formato, né, onde o fluxo de calor por convecção é igual ao coeficiente convectivo, que multiplica a temperatura de superfície menos T infinito, certo? Na qual ele fala, né, que a temperatura da superfície do sólido, T da saturação, a temperatura de saturação do fluido. Nesse caso, para a água, está considerando como 100 graus. E o coeficiente de transferência de calor vai ser avaliado como sendo 1010 watts por metro quadrado, Kelvin é a terceira, que multiplica a temperatura da superfície menos a temperatura da vizinhança ao quadrado. Pede para determinar o tempo necessário para a folha atingir uma temperatura de T igual a 102 graus Celsius. Pede para a gente representar graficamente a temperatura do cobre, né, versus o tempo, para um tempo que varia entre 0 e 5 segundos. No mesmo gráfico, pede para a gente representar, né, o histórico da temperatura do cobre, supondo que o coeficiente de transferência de calor fosse constante, calculado na temperatura média do cobre, que seria de 110 graus Celsius, ou seja, entre a temperatura inicial, né, e final dele, aí pegaria a média aqui para a gente, supõe um comportamento de capacitância global. Uma dessas informações todas para a gente, e a gente iria justamente naquela seção que a gente acabou de ler, que é a 5.33,
para poder assumir, opa, meu coeficiente convectivo está no mesmo formato que o da dedução lá, então eu posso utilizar a mesma equação, né, para fazer a solução. Para ela, o que basicamente a gente vai ter vai ser o n, certo? Que é o... Chama? É o mesmo n que aparece aqui com o índice, tá? Está multiplicando o termo do h. Então, nesse caso, para a gente, ele é 2. Então, esse n equivale a 2. A gente coloca esse 2 aqui e aqui também, certo? Um elevado ao θi também. E a gente pega, né? O CP foi dado, o θi como é que fala? É simples, né? Que é, o 118 menos 100, então vai dar 18, tá fácil. O ρ foi dado, o CP foi dado também. Então, a gente pega a expressão e faz o cálculo, né? Lembrando que aqui eu tenho os tetas, eu quero achar o termo do tempo. Então, eu vou ter que levar esse termo daqui a menos 2, já que eu formou aqui ao final, que é 1, vai ficar menos 1 sobre o n, vai ficar menos 1 sobre 2, então vai dar elevado a menos meio. Então, vamos levar a menos 2 dos dois lados, a gente vai tirar esse termo aqui de dentro da raiz. E esse daqui a gente calcula. Vai ficar 2 sobre 18 elevado a menos 2, que vai dar 0,81, aliás, 81. E desse termo todo aqui vai ter uma constante que eu vou calcular, vai dar 190,3 segundo a menos 1 vezes o tempo, somado com mais 1 e o elevado a menos 2 com a raiz de menos meio, né? A gente cancela um com o outro. E a gente chega lá num tempo de 0,42 segundos. Então, um tempo rápido, né? Para ele poder chegar nessa condição aqui do resfriamento. Certo? A temperatura também é diferente, a temperatura é bem pequenininha. E aí, ó, o que ele faz? Na letra B, ele está pedindo justamente que a gente represente, né, graficamente como que ficaria, né, a temperatura em relação ao tempo para duas condições. Uma onde a gente vai ter o H variando e outra onde a gente assume, né, que o H vai ser constante. Com o H variando, que seria essa solução aqui, ou essa distribuição de temperaturas aqui em azul, a gente vai vendo que a temperatura ela decai inicialmente mais rápido, certo? Porque o H para ela tá, como é que fala? Como a temperatura vai estar maior logo no início em relação do meio, o H começa mais elevado e conforme ele vai trocando o calor, o H vai diminuindo de valor. Então ele resfria inicialmente mais rápido, depois passa a resfriar mais lentamente conforme ele vai perdendo temperatura e o H vai reduzindo. Quando a gente trata com um H constante, ou seja, pegando, calculando ele basicamente em função da temperatura média, o que vai acontecer é que ele vai resfriar mais lentamente, mas vai continuar resfriando com o mesmo H. Então ele vai chegar na temperatura de 100 graus muito antes, né, do que com H variável, mostrando que se a gente tiver um coeficiente variável, né, é muito interessante a gente trabalhar desse jeito e não pelo valor médio. Até mesmo porque o valor médio, né, é a pior aproximação que a gente tem entre dois números. Certo? A gente tem muito mais opções numéricas e só numéricas para a gente poder fazer esse tipo de associação. Você deve ter aprendido algumas técnicas dessas lá com... Chama? Cálculo numérico, talvez, dentro do curso de vocês. Ele ensina os truquezinhos, como que a gente faz integral, como a gente entrega uma integral que é discreta, por exemplo, coisas do tipo. Certo? Aqui são as contas que foram feitas, tá? E que eu fui colocando basicamente as respostas, mas as continhas ficaram aqui. O H para a gente, para a condição constante, né? Como que seria? Pegaria, fazia a conta, ia dar 1000 não sei quanto, assume o H como constante aqui para essa condição. Aqui o número de Biot que a gente calcularia. E se a gente faz o cálculo pelo H médio, a gente vê esse pequeno detalhe aqui no problema. O problema pede para a gente supor o comportamento da capacitância global. Só que né, o H, o Biot fica meio elevado para essa condição. Então, não deveria ser usado beta capacitância global. Né? Mas como o Biot impõe que a gente use o método, né? A gente faz por ele a continha e a gente chega lá nas soluções que a gente precisaria. Tá? Acha o θ, acha o t, a temperatura, acha a expressão por temperatura em relação ao tempo, né, para a gente poder justamente fazer aquele gráficozinho aqui, ó, do H constante. Certo? Dúvidas?
Uma dúvida, gente? Vamos fazer algum exercício aí de esquentar a cabeça. Não. É só o final do capítulozinho. No final do capítulo já começa a mexer com a parte numérica, mas a gente vai tratar nela no bidimensional, tá? Não entrar no tipo de coisa não, porque não é este o curso. Vamos achar um probleminha suculento para a gente poder fazer. Condição transiente. Problemas. Métrica global. As pessoas 5.14 a gente acabou de fazer. Esse aqui é o 5.18. Certo? Tem esse B aqui, ó, que ele está dentro dessa caixinha justamente para a gente tratar com algum tipo de método matemático, tá? Por enquanto, não. Pessoa matéria vai até aqui, vai até essa parte do transiente, tá? Primeira prova não vai cair, na verdade, prova nenhuma, né? Vai cair a parte como é que chama? Do bidimensional, não. Bidimensional eu vou cobrar como trabalho para vocês. Deixa a gente ver ele primeiro, que aí eu passo o trabalhinho. Ele como é que fala? Para fazer em prova, ele é muito longo. Então não teria tempo, né? Para poder fazer qualquer tipo de análise. E para quem está começando, então, é mais longo ainda. Deixa eu brincar aqui com os metros cúbicos, né? Levar todos para cima. Então, 5.18. Deixa eu pegar só um pedacinho para poder pegar o. Esse X aqui, copiar. Micropé. Opa! Deixa eu ver que é dia aqui, mas tá importante. Isso teve uma queda aqui na internet.
Voltamos? Acho que voltamos, hein? Cadê? Pensar. Conectando. Não. Novamente. Ok. Voltando. Olá, estão aí? Deixa eu ver. Mostrar participantes, todo mundo aí? Internet caiu, tá? Alô? Voltamos? Oi? Voltamos? Voltamos? Eba, voltamos. E aí? Vou botar aqui. Então, consegue me ouvir? É, a internet caiu aqui pra mim. Acontece. Todos aí, beleza. Tá? Acontece, tá? Esses problemas técnicos. E voltar aqui, compartilhar minha tela. Voltar lá no início da reunião. Deixa eu ver. Tá gravando ainda? Pelo menos Nossa senhora, tem um monte de página aqui. Cadê? Opções. Está gravando ainda? Não sei se vai continuar gravando, né? Mas está gravando. Então, beleza, é isso. Então, continuamos. Beleza. Caceta. Ai, meu Deus. Meu Deus. Confusão, meu Deus. Isso aí. Caí de novo. Essa nas duas. Não tem internet de novo. Ô, caceta. Pausar essa gravação aqui, que tá engraçado, né? Mas vamos pausar. Voltou? Voltou. Uxi. Ingressar agora. Reunião. Tomar. Oh, shit. Chega. Vamos achar meus alunos aqui.
Ok. Acender essa aqui. Deixa eu ingressar nessa aqui. Opções. Calma aí, viu, gente? Chegar lá. Aqui não tem ninguém mesmo. Aqui, ó. A primeira. Ingressar. Caraca. Travando. Voltei! Chega. Só caindo aqui. Tá difícil, viu? Caiu a Wi-Fi, caiu meus dados móveis. O pessoal tá brincando comigo. Estão tentando. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá gravando? Tá gravando, beleza. E aí vamos voltar para o nosso problema. Senão a gente vai ficar perdido. Certo? Já copiamos aqui, é o 5.18. É um problema diferente porque tem geração interna para ele, tá? E a gente vai resolver ele segundo quem foi informado para a gente no livro. Então vem aqui, ó. 5.18. Temos um vaso esférico. Tá gravando aqui também? Tá. Temos um vaso esférico, está sendo utilizado como reator para produzir fármacos. Ele tem uma parede de aço inox, que tem a condutividade de 17 watts por metro Kelvin, com 5 milímetros de espessura e diâmetro interno de 1 metro. Certo? Então, tem um vaso esférico que vai estar cheio de fármacos lá dentro. Deu as propriedades para a gente do vaso, né? Deu espessura para ele e o diâmetro interno. Leandro, acho que você não tá compartilhando a tela ainda. Não, ô caceta. Ah, agora estamos compartilhando tela. Então, voltando, né? O 518. São um vaso esférico que ele tem um monte de fármaco no interior dele. E deu as propriedades desse vaso, como ser uma condutividade de 17 watts por metro Kelvin, 5 milímetros de espessura e o diâmetro interno dele é de 1 metro. Durante a produção, o vaso contém reagentes que têm essas propriedades aqui, ó, densidade 1.100 kg por metro cúbico, o calor específico, a pressão constante para ele é de 2.400 joule por quilograma Kelvin, enquanto as reações que vão ser exotérmicas, ou seja, vão estar liberando energia, vão estar uma taxa de, aqui ele comeu, né, de tá, geração volumétrica, comeu o, deixa eu colocar aqui, eu copiei, equação, C, um pontinho em cima, nossa taxa de geração volumétrica de 104 watts por metro cúbico. É, pouca coisa. Como uma primeira aproximação, os reagentes podem ser considerados misturados idealmente e a capacitância térmica do vaso pode ser desprezada, certo? Então, uma primeira aproximação, a gente pode fazer isso. Tá? O que ele vai querer da gente? A letra A, basicamente, ele quer que a gente considere que a superfície externa do vaso está exposta a um ambiente onde a temperatura dele vai ser de 25 graus e no qual pode-se admitir um coeficiente de transferência de calor que vai ter esse valor aqui, um H que vai ser de 6 watts por metro quadrado Kelvin, sendo a temperatura inicial dos reagentes igual a 25 graus Celsius, ou seja, mesmo no ambiente, e pergunta para a gente qual vai ser a temperatura dos reagentes após 5 horas de processamento, certo? E nesse momento, qual que seria a temperatura correspondente na superfície externa do vaso, certo? Porque são basicamente dois corpos aí que vão estar sob processo transiente, certo? O primeiro vai ser o vaso em si, certo? Porque ele vai estar recebendo uma transferência de calor por, vamos dizer assim, convecção, né? Com esse meio fluido de fármacos aí que vão estar reagindo e enviando calor para ele. E o segundo corpo é justamente o fármaco em si, certo? Então ele quer que a gente determine, né, a temperatura inicial dos reagentes e qual a temperatura e depois qual seria a externa do vaso, certo? Depois ele quer que a gente explore efeito, mas vamos resolver a letra A, que a letra A já é suficiente, né, para a gente preencher o restinho da nossa aula, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No nosso probleminha, onde a gente tem, ó, no livro,
seção 5.4 ou 5.5, quando a gente estava lá, deixa eu voltar para ela. Então, vou pegar aqui, que daqui eu chego lá. E a gente vai estar justamente o que ser feito aqui. Ó. A gente vai ter um problema, que é um problema genérico, a gente tem condução, a gente tem convecção, a gente tem geração interna de energia, tá? E para o primeiro aqui, ele está considerando para a gente que não tendo a radiação, que a gente vai poder resolver o problema com condução e com convecção, basicamente utilizando essas expressões aqui, onde os termos de A e B, eles são justamente já um combinado, né, do efeito da convecção que a gente teria para o meio externo e termo da condução, da transferência de calor por condução que a gente teria e da taxa de geração volumétrica, certo? Para a gente poder trabalhar esses corpos. E o que a gente vai fazer vai ser basicamente pensar nesses corpos aí como dois corpos e como que eles vão interagir entre si, tá? Então, desenho. Vai ficar mais fácil de imaginar. Ah, desenhar com forma 2D, fica mais fácil para a gente. Tá? Aqui. Uma esfera para a gente, para representar, né, um círculo aqui para representar para a gente o vaso, certo? E vamos preencher ele com o nosso leito, que vai ser o nosso leito reagente. Vou colocar ele como roxo aqui. Should be pink. Estranho. Pronto. Tá aí, ó. Certo? Não vou ficar colocando um monte de coisa, não. Só para a gente representar mais ou menos, ter uma ideia do que a gente vai estar mexendo. Vou selecionar isso daqui para a gente com figurinha. Deixa eu recortar melhor. Só para a gente ter uma referência aqui para a gente poder trabalhar. Certo? Então, vamos pegar as equações aqui, a gente poder trabalhar com elas. Como eu não consigo editar, vou pegar ela inteira, fazer ela aqui pro pente, jogar e depois a gente copia ela. Vou querer os termos do A e do B, que são cada um deles. Certo? Eu vou querer a equação que resolve o trem todo, que é essa aqui. Opa, não é aqui. Certo? Para quê? Fica mais fácil a gente trabalhar trabalhar as equações. Quebra tipo página, colocar atrás do texto. Você aqui também. E aqui para poder te movimentar. Certo?
Só para a gente ir pensando, né, o que vai ser cada um dos meios nossos. Inserir, já vou copiar as equações aqui. Temos tem infinito em cima. Caceta. Copiando. Antes de começar a resolver, eu vou aumentar o zoom, tá? Aqui é um TI. Aqui vem exponencial de menos A vezes o tempo, mais... Quando chega visita aqui na casa da minha sogra, bicho, o pessoal conversa alto pra caramba. Conta pra ninguém não, viu, gente? E aí, isso aqui... Ah, não caiu a internet de novo. Caiu, né? Mas voltamos. Ah, vai ficar assim hoje. Não adianta não. De internet não tá muito bem onde eu tô aqui, não. Vamos abrir aqui de novo. E aí, 1 menos exponencial. Esse aqui. Tudo bem. Tem aqui a primeira expressão do A pra gente. O A vai ser igual a H sobre a área da superfície aqui ele separa para a gente como área de superfície de condução, tá? Por isso que aparece esse índice SC. Essa convecção, né? E a outra é a área superfície A, que ele chama aqui, ó. Ele chama de H, aqui de CR. Que trocou as coisinhas. Não, de jeito vai ser as mesmas áreas, pra gente tanto faz. Vai ser aqui embaixo errou o volume CP. Acho que nem percebeu, o tradutor nem percebeu que trocou os índices, provavelmente. Isso aqui é o A pra gente. O B, ele já vai ser
o fluxo de calor na superfície mais a taxa de energia que está sendo gerada sobre o volume CP. É esse aqui. A gente precisava das equações. Essa a gente pode voltar para a posição delas. Caceta. Certo? Vou aumentar o zoom agora para facilitar para vocês e vamos dar uma olhadinha aqui como a gente vai tratar os corpos. Eu estou pretendendo tratar o fluido farmacêutico aqui dentro com uma expressão, né? E a espessura aqui da casca esfera por outra. KKKKK. Má qualidade na rede, chamando de camada ruim. Travando aí para vocês, né? Calma. Aí. Devagarzinho. Todo dia a gente vai ter o produto pronto no final. Quem tiver com muita dificuldade, depois vê vídeo pelo YouTube, querendo ou não, tá gravando para mim, como grava no meu computador, depois passar pelo YouTube e ir direto. Mas basicamente o que a gente vai fazer? Ele quer primeiro, né, dizer que a superfície está exposta e vem aqui, ó. Sendo que a temperatura inicial é essa, qual a temperatura reagente após 5 horas de processamento e qual a temperatura correspondente na superfície externa do vaso. Tá? O que vai acontecer? Primeira coisa que a gente vai ter que tratar, né, os corpos, né, de maneira separada, porque as propriedades são diferentes para um e para outro. Então eu vou tratar a casca da esfera, em função das propriedades dela e como que ela vai estar variando a energia em relação ao tempo, e do fluido farmacêutico aqui também, de maneira separada. Então, inicialmente, vamos fazer, por exemplo, a casca, tá? O que vai estar acontecendo? O ambiente ao redor dela vai estar 25, ela em si vai estar 25 graus Celsius também, como um todo, assim como o material reagente aqui, tudo vai começar a 25. E quando o material reagente aqui ó, começar a sua reação em si, aí vai estar gerando energia internamente aqui, e na hora que ele estiver gerando energia, essa energia vai fatalmente, né, elevar a temperatura do meio reagente, e essa energia vai começar a ser conduzida para a parede para a parede do vaso, e depois da parede do vaso ele vai para o ar ambiente, certo? Isso é importante porque os dois processos têm condições de contorno distintas. O material aqui do fármaco ele só vai ter contato, né, com essa parede. Então, para ele vai aparecer a geração volumétrica, né, e o fluxo de calor na extremidade dele. Enquanto para o vaso, ele vai ter um fluxo que vai chegando pela superfície e vai ter convecção com o meio, certo? E é assim que a gente vai tratar. Então, deixei as expressões prontas aqui e vamos começar a brincar com elas. Para o meio. Gente. Para o meio reagente. Tá? Ctrl C aqui. Joga aqui para baixo. E aí vamos pegar as propriedades desse meio reagente. Só salvar as expressões aqui sem nenhuma modificação nelas. Tá? E aí eu vou pegar as propriedades desse meio. Durante a produção, o vaso contém reagentes dos quais esses aqui, ó, Rho, 1100, tudo com tamanho 11.
bastante estreito aqui, não tô conseguindo nem ver. Vou pegar as propriedades aqui. Facilitar, tá? Para o meio reagente. Vai ter o Rho, esse 1.100 quilogramas por metro cúbico. Certo? O volume dele. Como ele falou com o diâmetro interno de 1 metro, e fatalmente, né, o meio reagente vai ocupar, né, todo o reator. Se não ocupasse, o problema deveria dizer como que seria isso. Certo? Então, a gente vai considerar que internamente, né, todo o volume vai estar ocupado pelo meio reagente. Então o volume dele vai ser 4 terços, 4 terços de π, e o raio dele é o cubo. Então, raio é 0,5 metros. Esse termo aqui para a gente vai ficar elevado à terceira, certo? E agora a gente vai multiplicar isto pelo CP, que vale 2.400, né, joules por quilograma e Kelvin. Coeficiente de convecção. Ele daqui para a parte externa, não fala nada pela parte interna. Convecção, vai. Reator, antidado, né? Tem reagentes, libera uma energia volumétrica, são misturados idealmente. A bastância térmica do vaso pode ser desprezada. Ok. Tarará. Ele não deu H, não forneceu um H para a gente para os reagentes. Olha que beleza. Então a gente não tem um H para ele. Obrigado, exercício. Vamos ver aqui. Depois na letra B, que é que a gente explora o efeito de variável, o coeficiente convectivo nas condições transientes no interior do reator. Estou procurando justamente esse coeficiente no reator. Depois vai querer que a gente varie. Que fala aqui, ó, para a superfície externa do vaso, a gente pode admitir uma transferência de calor desta aqui. Ó. Precisava desse H aqui. Eu tenho a geração de energia, mas não tenho o termo do fluxo. Está faltando informação aqui, tá sem esse H. Vamos deixar aqui por enquanto. Depois eu consigo isolar ele de alguma maneira, tá? Esse seria o termo do A ali para o reator. Termo do B para ele. Quer dizer que não faz sentido. Precisava do H para ele. Faltou isso. Vou fazer o seguinte, vou ter que supor, né, que H vai ser esse. Mas aí não vai ficar legal. Pode desequilibrar o problema. Então, vamos fazer casca esférica primeiro. Só vou pegar
esse termo aqui para o B, para o reator, e já vou criar para ele esse denominador aqui, Ctrl C, Ctrl V, essa área da superfície aqui para a casca esférica. A gente pode pensar nela como sendo 4π vezes o raio ao quadrado, certo? Por isso pode simplificar aqui, fica o raio sobre 3, certo? Vamos jogar inicialmente um estéreo. Eu tenho o dom de pegar os exercícios mais bichados do livro e tentar ficar fazendo eles. Então, por enquanto, sem o H aqui. A taxa de geração volumétrica a gente tem aqui, ó. Precisaria disso aqui vezes o volume, tá? Então, pego o volume. Aqui, porque aqui a taxa de energia que está sendo gerada, tá? Então, isso vezes o volume e a taxa de geração volumétrica para a gente. Esse valor aqui. Então, taxa de gerada, que é a taxa de geração volumétrica, vezes o volume. Aqui está. Beleza, a gente teria um fluxo de calor aqui que a gente não conhece. Então, não tem o H, não tem esse fluxo. Isso para o material do leito. Tá? O que acontece? De alguma maneira, a gente tem que fazer um modelo para ele. Para o material dos reagentes lá. Porque na hora que eles começarem a reagir, né, vai ter um H, que é o esperado, já que é o meio fluido, certo? E então seria uma maneira de a gente trabalhar. A outra que seria considerar, não faz muito sentido, né, mas um fluxo de calor por convecção. Então, um fluxo de calor por condução, né, igual ao de convecção. Tá? Que aí usaria um para calcular o outro. Mas por enquanto vamos deixar assim, certo? Esses dois coeficientes aqui já vão deixar lá. Ctrl X. Ctrl V. Já está aqui, ó, termo do A e termo do B. Certo? E aí vou calcular isso primeiro para depois jogar aqui. No termo do tempo, ele quer basicamente, deu para a gente a informação da hora, né? Vão ser 5 horas de processamento. Ele vai querer saber a temperatura na superfície externa e também como que chama? A temperatura, né, do meio reagente, assumindo que o meio reagente vai ficar bem misturadinho, certo? Sem grandes variações aqui, porque é o método que passa global. Então, substituir aqui para o material do meio reagente. Agora, fazer a mesma coisa aqui, ó, os termos de A e B, para o material do aço inox, que seria a casca da esfera. Então, vou trazer aqui para cima, vou coletar os dados de novo. Então, para o material da casca esfera, a gente vai ter lá o aço inox, vai ter lá condutividade térmica de 17 watts por metro Kelvin, 5 mm de espessura e contém reagentes, libera energia uma taxa. Beleza. Em paz fala para a gente que idealmente a capacitância térmica do vaso pode ser desprezada. Se a gente tem a capacitância térmica do vaso desprezada, quer dizer que ele não vai acumular energia. Ele vai simplesmente conduzir energia para dentro e para fora, né, sem que a temperatura dele varie muito. Então ele vai assumir que ele vai ter basicamente a mesma temperatura que o próprio material do reagente, né, com exceção do efeito da resistência térmica. Tá? Então, ele simplifica para a gente isso. Então, em vez de a gente trabalhar nesse formato, o que a gente vai achar vai ser, pelo balanço de energia, a gente vai trabalhar que aqui na resistência, aqui no material não vai ter o efeito da capacitância térmica, vai ter só o efeito da resistência térmica aqui na superfície dele. Então, para o vaso, desprezando sua capacitância térmica, ou seja, basicamente a inércia que
ele vai ter em questão de mudar de temperatura vai ser nula. Então, qualquer variação de temperatura aqui ou no meio ele muda de acordo com isso. Ele basicamente vai estar conduzindo energia. Então, para o vaso vai ficar mais simples para ele, porque a diferença de temperatura entre uma superfície e outra vai ser dada pela resistência térmica dele. Então, para o vaso, o que a gente vai ter vai ser aqui a temperatura externa dele. Aqui, temperatura na superfície externa. Como é que fala? Começa o meio, a atmosfera aqui é a 25 graus, o material aqui é 25. Como o material vai aquecendo, a temperatura dele vai ficar maior que do meio e a transferência de calor vai ser da esfera para o ambiente. Como isso vai acontecer, a temperatura de superfície interna vai ser maior que a temperatura de superfície externa. Então, a gente vai ter para nossa parede uma coisa desse tipo aqui. Ó. Ai, meu Deus. Menos. Então, eu vou ter um fluxo de calor vai ser de dentro para fora, vai ser a temperatura de superfície interna menos a temperatura de superfície externa. E isso daqui vai ser igual a taxa de transferência de calor por condução, que a gente vai ter no meio aqui, certo? Que vai multiplicar a resistência térmica. E vai depender basicamente do logaritmo do raio. Deixa eu assim. Superfície do raio externo pelo raio interno. Esse problema aqui já é um problema de nível mais difícil, tá, gente? Tem que pensar bastante nele. Normalmente não é o que cai na prova, mas é ótimo a gente treinando. Externo, interno. Pega isso aqui agora e vamos dividir por 2π KL. Certo? Onde para a gente essa taxa de transferência de calor ela vai ser variável, porque conforme a temperatura do meio reacional vai aumentando, essa taxa de transferência de calor vai aumentando também, e a diferença de temperatura, etc., vai acabar ocorrendo esse tipo de coisa. Então, isto vezes... Pegar só o valor da resistência para a gente calcular, já fica mais fácil na hora que a gente for pensar. Raio externo é 1 metro. Não, o diâmetro interno, né, dele é 1 metro, ele tem 5 milímetros de espessura. Isso faz com que o raio interno dele seja de 0,5 metros. E como a espessura dele é de 5 milímetros, vou ter que somar esses 5 milímetros ao raio dele aqui. Então, o raio externo é de 0,505. A condutividade foi informada para a gente 17 watts por metro Kelvin. Opa. Opa, esfera. Que maluquice, eu estou colocando aqui de cilindro. Esfera é outra resistência térmica. Ele é 1 sobre os raios, né? Sobre 2π e a condutividade. Maluquice. Pago isso tudo aqui. Vou deixar aqui só para os valores, tá? E a resistência térmica da esfera é essa aqui, ó. 2π. Tô com um problema na cabeça, só pode. 1 sobre... Eu acho que é o raio externo. Aqui. Menos o raio interno.
ao contrário, acho que é o raio interno aqui. Raramente tem um problema de esfera para a gente resolver com resistências térmicas. Obrigado. Um check aqui. Se não estou invertendo a ordem dos dois. Certo? A gente raramente usa essa resistência em esferas. Normalmente o problema para esfera é mais restrito, a gente dá mais ênfase para outro. Eu queria mexer mesmo com a parte de geração volumétrica ali nesse problema. Esse aqui. Raio interno mesmo, menos 1 sobre o raio externo. É isso. Tá correto aqui. Então, raio interno para a gente é 0,5 metros e o raio externo 0,505 metros. Certo? São 5 milímetros a mais para nossa resistência térmica. Tá? Então, numericamente, esse termo daqui para a gente daria equation 1 dividido por 5 menos 1 divide 0,505. Isso tudo aqui divide por 2 vezes π vezes 17. Então vai dar 1,8538, 1,84, né, vezes 10 menos 4, 1,85 mesmo. Vezes 10, e aí eleva isso aqui, menos 4. Professor, mas é transiente, etc. Por que está trabalhando resistência térmica? Porque ele pediu para a gente desprezar a capacitância térmica do material do vaso, certo? E só do material do vaso. Kelvin por... Opa! Kelvin por watt. E não pode esquecer desse termo aqui que nós estamos multiplicando. Certo? Então, era uma expressão para a gente dessas temperaturas aqui. Para a gente chegar nela mesmo, a gente precisaria, né, da expressão da nossa taxa de transferência de calor. Certo? Poder chegar em qual que seria a temperatura, né, na superfície externa naquele momento. Tá? E para a gente perceber ela, a gente vai utilizar, vai ser justamente a expressão da convecção, porque a taxa de transferência de calor que a gente vai ter pela superfície lá do vaso, ela é basicamente o coeficiente de convecção com o ar, né, que vai multiplicar a diferente temperatura da superfície externa da esfera menos a temperatura da superfície do meio, certo? E precisaríamos aqui da área da superfície da esfera. Certo? Então, o H para a gente, ele pede para a gente considerar ele como sendo de 6, certo?
E inicialmente está tudo a 25 graus Celsius, certo? Ele trocando calor. Então a gente veria aqui, ó, substituindo as expressões, esse H para a gente, ele seria o 6 watts por metro quadrado Kelvin, que vai multiplicar, já estou 10h30, né? Terminar só essa partezinha aqui, aí eu paro o vídeo e a gente continua a próxima aula, tá? Área de superfície externa. Vai ser, já tem ela aqui pronta, né? Certo? Aqui está como a superfície interna, é só alterar o raio. Querendo ou não, uma esfera, né? Então, se eu colocar por raio externo, então 0,5 aqui, com raio a mais, e isso vai multiplicar T da superfície externa, né, menos a temperatura do meio, e vai ficar em 25 graus Celsius. Certo? Qual que é o detalhe? A gente não tem essa temperatura aqui da superfície externa. Ela começa lá em 25 graus, igual todo o restante do problema, só conforme o tempo vai passando, essa temperatura aqui vai alterando. Então, a taxa de transferência de calor altera, as temperaturas internas e externas vão alterando. Então, a gente vai ter que resolver tanto a parte interna, né, quanto a parte externa, tudo junto. Porque a gente fica com equações que vão ter que ser auto-resolvidas. Então, vamos deixar aqui salvo por enquanto para a gente. Na próxima aula a gente continua, tá? E vai ser um dos problemas mais difíceis que a gente fez ao longo do semestre, tá? Então, aguardem aí. Para a gente continuar na próxima aula, tá? Práticas, transferência, término. Leito, reagente em condução transiente. Leito, reagente e vaso em condução transiente. Salvar aqui, próxima aula a gente continua, tá?